Então, primeiramente, eu mostro para meus alunos sobre Satanás, sobre sua astúcia, poder de enganação. Mostro aqueles slides, aquelas passagens que nós vimos, e algo permitido por Deus. Algo permitido por Deus. Satanás opera milagres, sinais, para realmente Deus saber quem está interessado na palavra, na verdade, né? Ele permite isso, saber quem realmente está interessado na verdade, né? O que as pessoas buscam hoje em dia são coisas só que interessam, né? Só coisas que vai fazer em próprio benefício. Então Jesus permite a ação de Satanás, e quem é fiel a Jesus vai realmente procurar, né? Nós temos em Atos 17:11, os irmãos de Bereia, Lucas chamou eles de nobres, porque eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E é isso que Jesus espera de nós, que nós examinemos as escrituras, né, para saber se realmente aquilo que estamos ouvindo é verdade ou apenas um interesse em nós, né? O professor do pessoal em Bereia era o apóstolo Paulo, mas mesmo assim eles procuravam examinar as escrituras para ver se era verdade. Então, primeiramente, sobre o poder do mal, né? O diabo se transforma em anjo de luz, assim disse o apóstolo Paulo, né? Engana mesmo, e as pessoas acham que estão servindo a Deus, e na verdade, infelizmente, muito triste, as pessoas estão servindo Satanás, né? Infelizmente. Depois, na segunda lição, nós vimos Jesus Cristo, que foi prometido desde o princípio, por causa do pecado, houve a necessidade de Jesus Cristo, e Deus, então, mandou Jesus Cristo. Ele veio, e ele veio com um propósito, de salvar o pecador. Essa foi a verdadeira vontade de Deus, plano de Deus, mandar Jesus para trazer o homem de volta, porque o homem se afastou de Deus por causa do pecado. E Deus e o pecado não vivem junto. É impossível Deus reconhecer uma pessoa que viva no pecado. Eu já mostrei a passagem para vocês de Isaías 59, 1 e 2. A mão de Deus não está encolhida nem seus ouvidos fechados, mas o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Até no próprio jardim, Deus passou a procurar o homem e dizia: onde você está? Onde você está? E Jesus, então, ele veio com esse propósito e ele então qualificou, escolheu e qualificou os apóstolos para fazer a obra, para anunciar o evangelho. Veja bem, aonde Jesus começou todas as coisas? No meio dos judeus, formado pelas seitas dos fariseus e saduceus, seitas que deturpavam completamente a lei mosaica, com os mesmos interesses hoje dos fariseus modernos, em título, poder, dinheiro, deturpa tudo. E ali é que Jesus vai iniciar a sua igreja, sem ter a Bíblia por escrito. Então ele qualifica os apóstolos com poderes. E os apóstolos, então, fizeram poderes para confirmar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus fez milagres para provar que ele era o Filho de Deus e para provar que ele tinha poder para perdoar pecados. Então, os milagres foram necessários por esse motivo do primeiro século. O Senhor Jesus deu poderes para os apóstolos transmitir a outras pessoas os dons espirituais. Nós vimos que, primeiramente, eles transmitiram sobre os 7 homens de Jerusalém, e ali Estevão e Filipe passaram a fazer milagres. Depois eles transmitiram aos irmãos em Samaria,
os relatos que nós temos. Depois nós vemos que Paulo impôs as mãos sobre 12 homens em Éfeso, e eles passaram a profetizar e falar em línguas. Paulo fala para Timóteo, reaviver os dons de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Né? Então, Timóteo, ele tinha os dons, porque o apóstolo Paulo havia, então, imposto as mãos sobre ele. E também a preocupação do apóstolo Paulo era ir até Roma para transmitir aos irmãos de Roma dons. Né? Esses irmãos de Roma provavelmente foram os que foram batizados em Jerusalém, e com a perseguição eles voltaram para casa, mas no período que a igreja estava em Jerusalém, o único relato que nós temos que os apóstolos impuseram as mãos foram somente sobre aqueles 7 homens de Jerusalém. E o feiticeiro, o mágico, né, de Samaria, o Simão, ele viu que Pedro e João tinha poderes para transmitir poderes a outras pessoas, coisa que Filipe não tinha. Então, os poderes de transmitir dons só estavam com os apóstolos, ninguém mais tinha isto. Então, veja que nós vamos ver uma aula que o cancelamento dos dons com a morte dos apóstolos, né? Cessou os dons. Né? Então, os milagres foram necessários para provar, para confirmar a palavra de Deus. Esse foi, então, o propósito dos milagres. E uma pessoa só tinha os dons somente com a imposição das mãos dos apóstolos. Veja bem, Paulo precisava ir até Roma fazer isso. Não adiantaria nada os irmãos de Roma jejuar e orar, pedir a Deus dons que não era concedido. Só era concedido pelas mãos dos apóstolos. Ok. Então, nós vimos que no primeiro século dependeu muito dos dons a igreja, e Paulo ia viajando de cidade em cidade, então ele impunha as mãos sobre as pessoas, e as pessoas tinham os dons para continuar o trabalho, e foi indo por todas as regiões que ele passou, e nas suas 4 viagens foi, tal, em cidades e mais cidades, né? Aí tem uma geografia bíblica bem grande das suas viagens, e ele morou em Corinto 1 ano e meio, ficou ali. Então ele estabeleceu a igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo, ele tinha muito receio de sair de Corinto, porque ele dizia que Satanás ia realmente tirar tudo aquilo que eles haviam aprendido. E realmente aconteceu. A igreja de Corinto, então, tinha muitos problemas, né? Muitos problemas, né? Então, a aula de hoje é as confusões dos dons na igreja em Corinto. Interessante, gente, que a única cidade, a única igreja que teve problema com os dons foi Corinto. Você não vê em nenhuma outra cidade, em todas as epístolas aí, você não vê nenhuma citação sobre os dons. Não vê. Então, o problema era somente em Corinto. Tinha esse problema de confusão dos dons espirituais. Eles estavam fazendo uma loucura, né? E é interessante e muito triste também, né? Que as denominações hoje, eles não imitam os filipenses, né? Não imitam o pessoal da Filadélfia, né? Não imitam essas pessoas. Eles imitam os coríntios. Exatamente como os coríntios faziam, eles fazem as mesmas coisas hoje. Infelizmente. E é por isso que nós temos que ensinar a Bíblia para eles. Então, a primeira carta aos Coríntios, Paulo corrige vários pecados da igreja. Olha, essa carta de 1 Coríntios é uma carta excelente para estudar com a igreja. Infelizmente, os coríntios cometeram muitos pecados, né? Mas que isso sirva de exemplo para nós, né? Para não fazer a mesma coisa que acontecia com os coríntios. Né? Eles tinham, como Corinto era uma cidade grega, né? Eles tinham muito apego à sabedoria, se exaltava por isto. Então, eles tinham esse problema de o pecado de sabedoria.
né? Eles se exaltavam por isto na igreja. Eles tinham divisões. No capítulo 1 e no capítulo 3, Paulo cita. Uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo, e assim por diante. E Paulo falou, vocês são carnais seguidores de homens, né? Então eles tinham esse problema em Corinto, sério de divisão, né? Eles não se amarravam os burros juntos, né? Não tinha essa comunhão. Havia incesto, né? Paulo cita que tinha alguém que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E estava lá no domingo dirigindo a ceia. Né? Beleza, né? Tinha irmãos em Corinto processando irmãos, levando irmãos ao tribunal, processando um ao outro. A ceia, na ceia, eles estavam embebedando-se. Eles estavam tomando uns mé. Em vez de levar o fruto da videira, devia estar levando o velho barreiro lá. E eles se embebedavam. Paulo fala, vocês saem pior do que quando vocês chegaram aqui. Né? Fala para ele. E eles estavam comendo, churrasqueando lá, ou comendo lá, sei lá o que, macarrão, alguma coisa. E nem esperavam uns aos outros, uns comiam, né? E Paulo falou, vocês não têm casa onde comer e beber? Eu penso que aqui é a casa da sogra, né? Então, olha a ceia deles, Paulo, para vocês saem pior. Até no capítulo 11, 17, acho que 11, 17, ou 11, 20, ele fala assim, isso não é ceia, Paulo falou para ele. Isso não é a ceia. Sério, né? Ele tinha problema com a ressurreição dos mortos. Ele tinha dúvida com isso. Problema sério, Paulo ensina no capítulo 15, isso daí. A oferta também Paulo ensinou várias vezes, né? Até Paulo não pegou ajuda da igreja de Corinto, porque tinha pessoas de olho nas ofertas da igreja. Então, todos esses problemas estavam na igreja de Corinto. E um dos piores lá eram os dons, que nós vamos ver hoje. Um dos piores problemas da igreja era a disputa por dons. Né? Então, nós vamos ver esse problema hoje, a confusão dos dons na igreja de Corinto. Então, como eu falei, veja bem, essa carta é excelente para ensinar a igreja, porque serve de exemplo não praticarmos as mesmas coisas que eles praticavam. Paulo falou, vocês são carnais, seguidores de homens. Eu não posso nem falar com vocês. Vocês são crianças, vocês não entendem nem o que eu vou falar. Então, era um problema sério. Também tinha falsos apóstolos lá. E Paulo fala que se transformava em apóstolo de Cristo. Em Corinto, Satanás agia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá na igreja de Cristo, lá em Corinto. Conhecia tudo isso. Então vamos ver sobre os dons. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Vou pegar do versículo 4 em diante. Paulo fala assim, ora, os dons são diversos. Então não é um dom só, né? Os dons são diversos, né? E também a diversidade nos serviços. Então, vários dons, cada um tinha uma finalidade para vários serviços. Essa era a finalidade dos dons. Lembra bem, uma coisa que nós não podemos esquecer. A igreja de Corinto não tinha Bíblia. Não tinha. Mas tinha os dons. E eram diversos dons, e cada um tinha uma finalidade para o trabalho da igreja. Não era para seu conforto e um título para eles. Era para desenvolver o trabalho. Sim, 6, né? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em tudo. Então, diversos dons, cada dom tinha uma finalidade de trabalho, então cada um realizava uma tarefa, diversas realizações. Nós vamos ver uma por uma, tá? Então, foi dado isto e a igreja era criança, né? Ele vai falar que a igreja era criança, então a igreja precisava disto para poder sobreviver, poder andar, crescer. Então existia os dons espirituais dessa forma.
7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, cada pessoa podia ter um dom para usar no trabalho, um fim proveitoso, tá? Assim como nós fazemos hoje, né? Nós temos a Bíblia, cada um tem uma função na igreja, né? Nem todos sabem cantar, tem o dom de cantar. Tem umas pessoas que têm que falar assim, ô irmão, você não pode cantar, não dá vontade de falar assim, né? Então nós temos que saber qual é o dom que eu tenho para desenvolver isto de uma forma boa, né? Porque nós temos a Bíblia hoje que nos orienta, então meus talentos, né? Hoje são talentos que nós temos. Interessante que os dons que era dado às pessoas é de acordo com o talento que ele tinha. Não adiantava dar um dom a uma pessoa de cantar se ele não sabia cantar. Então, o Espírito Santo ia dar o dom para aquilo que a pessoa sabia fazer bem, tá? Eu vou mostrar bem isso daí, é interessante isso. Não é assim, eu quero falar língua, eu quero fazer cura. Não, não era assim, era o Espírito Santo que ia dar. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Sabedoria era um dom. Veja bem, tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. Então, essa pessoa que tinha esse dom de sabedoria, o Espírito Santo revelava para ele os segredos de Deus para ele aceitar se as profecias dos profetas eram certas ou não. Veja bem, o profeta ia falar. Então, alguém precisava saber se o profeta estava falando exatamente conforme a vontade de Deus. Então, Paulo fala, porque a um, sempre você vai ver, ninguém tinha dois dons, tinha um só, tá? Tinha um só. É dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Veja bem que lá em Atos, capítulo 1, versículo 2, Lucas fala que os apóstolos foram ensinados pelo Espírito Santo. Eles passaram a ensinar aquilo que o Espírito Santo ensinava a eles, porque, vocês lembram de João 13, 14, 15, 16? Jesus não prometeu o Espírito Santo? O Espírito Santo ia ensinar, ia guiar, ia fazer lembrar, ia fazer tudo isso com eles. Então, quem age na igreja, quem faz tudo isso é o Espírito Santo. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja bem, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento não é o mesmo dom, é diferente. Esse dom de palavra de conhecimento é um mestre, um professor, uma pessoa que sabia ensinar, né? Então, veja bem, o profeta, ele transmitia uma mensagem. Esse homem da sabedoria é um filtro, um antivírus. Então, se esse homem dissesse, olha, a palavra está certa, então quem ia ensinar? O mestre. Veja bem, cada um fazia algo, um cooperava com o outro. Paulo fala no capítulo 12, a igreja é um corpo, e cada membro coopera um com o outro. Então, o profeta, ele transmitia a mensagem, esse homem da sabedoria, e tem um outro que é discernimento de espírito. Eles eram filtros. Porque Satanás, ele fala corretamente. Lembra da moça lá de Filipos? O que ele estava pregando? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o Evangelho. E quando Satanás estava tentando Jesus lá, ele estava citando as Escrituras, citando as Escrituras. Então, tem profetas na igreja que pode ser, tinha na época, podia ser usado pelo diabo. Então, precisava do quê? De filtro. E esse homem da sabedoria era um filtro. Então, se esse homem dissesse que está correta a mensagem, então quem que ia ensinar a mensagem? Era o profeta? Não, era o professor. O dom de conhecimento. Veja como funcionava perfeitamente os dons, se não tivesse interesses, né? E a outra no mesmo espírito, a fé. Essa pessoa, não é a fé que nós temos. Nós temos a fé que nós ouvimos a palavra de Deus e fomos aceitando, reconhecendo que é verdade, então foi nascendo a fé. Aqui é um dom. Paulo fala, eu posso ter a fé de transportar montes, tá? Era essa fé que ele falava. Então, essa pessoa aqui, da fé, então,
ele tinha certeza que a mensagem do mestre era algo verdadeiro, era certo, e então ele incentivava as pessoas a aceitar isto. Era assim que funcionava. Então, esse fé não é um dom, não é a fé que nós temos, era um dom concedido pelo Espírito Santo, para motivar a igreja, da certeza, está certo o ensinamento. Não temos irmãos no nosso meio que ensina bastante, fala, oh, irmão, olha que palavra maravilhosa, olha que coisa boa, e não conforta assim? Então seria esse tipo de dom. E há outro, no mesmo espírito, dons de curar. Então, essa pessoa tinha o dom de curar. Ele curava febre, viroses, câncer, lepra, AIDS, essas coisas assim, enfermidades. Ele tinha o dom de curar. Tá? Interessante. E a outra, operação de milagres. Veja bem, aqui o texto está falando, tinha o dom de curar e o outro de milagres. Então, essa pessoa de milagre, então ele curava cegos, surdos, aleijados, mudos. Faltou um mudo aí. E essa pessoa que fazia milagre não curaria a febre de uma outra pessoa. Então, por que isso? Para ninguém se vangloriar, gente. Os dons, eles eram perfeitos. Um dependia, é como uma engrenagem. Uma engrenagem depende da outra para rodar a máquina. Então, os dons, um dependia do outro. Tá? Então, quando pula o dente na engrenagem, dana tudo, né? Então, esse homem de curas, ele não fazia milagres. E o homem de milagre não fazia curas. Para ninguém se fazer o quê? Se exaltar. Eu sou bom, ó, eu faço, né? Então, não era assim. Então, a outra, profecia. Essa pessoa, ela recebia uma mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo falava uma mensagem e ele transmitia para a igreja a mensagem. Então, era o Espírito Santo que falava com ele algo que vinha direto do Espírito Santo. Era ele que trazia a mensagem, mas não era ele que ensinava, era o mestre que ensinava. Porque se ele falasse a profecia e ensinava, então o mestre servia para quê, né? E a outro, discernimento de espíritos. Olha só. Então, o profeta falava uma mensagem. Então, o dom da sabedoria dizia assim, essa mensagem está certa, correta. Aí o discernimento de espíritos dizia, não, tá, mas não foi o Espírito Santo que falou. Então podia acontecer isto. Então, veja bem, se passasse lá na sabedoria, o Satanás falando, então não ia passar no filtro do discernimento de espírito. Então ele sabia, essa pessoa tinha o dom de saber quem estava falando, era o bem ou era o mal. Vocês lembram aqui lá em Apocalipse capítulo 13, a segunda besta, ela aparece com um dragão. Perdão, eu falei errado. Parece o cordeiro, né? O Satanás parece com o cordeiro, mas fala com o dragão. Então, aí que o discernimento de espírito ia pegar. Não, esse profeta falou coisa de Satanás aqui. Ou falou pelo Espírito Santo. Então, veja bem como era bem garantido. Tinha uma segurança os dons. Então, se os irmãos fossem fiéis a Deus, se os irmãos não tivessem interesse por púlpito, por se aparecer, por título, por cargo, então os dons funcionariam perfeitamente. Perfeitamente. Há uma variedade de línguas, idiomas. Então ele podia falar em várias línguas. A mesma de Atos 2. Não é diferente. Os coríntios, vou mostrar para os coríntios, o apóstolo Paulo não sabia o que eles estavam falando. Paulo falou, vocês têm que saber o que vocês estão falando. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Então, a cidade de Corinto é uma cidade portuária. Ela ficava no istmo, né, ali entre a Ásia e a Europa. Então, para os navios fazer
uma viagem até o sul, embaixo, em Creta, tinha muitas tormentas e era uma distância de torno de 500 quilômetros a mais. Então era mais fácil descarregar em Corinto e recarregar para a Ásia, e da Ásia descarregar e carregar para a Europa, do que dar a volta. Então Corinto era uma cidade cosmopolita, muitos estrangeiros. Então eles podiam, nós vamos falar que Paulo falou assim, que o dom de língua não era para a igreja, era para as pessoas de fora. E a outra, capacidade para interpretá-las, né? Então, um falava e o outro interpretava. Não adianta, né? Não adianta alguém dar uma aula em russo e ninguém interpretar. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E também não adianta o russo falar em russo e depois traduzir para português. Então, fala direto em português, né? Então, era realmente idiomas diferentes, que tinha que ser os dons de línguas, né? Não tem nenhuma vez mencionado língua estranha, isso é jargões dos pentecostais, né? Eles que inventam isso. Então, eram línguas conhecidas. Mas quando alguém falava, tinha que alguém interpretar. Ele fala, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, então tudo isso está no controle do Espírito Santo. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha só. Então, o Espírito Santo é que sabia se o irmão fulano podia falar em línguas, se o irmão ciclano podia usar o dom de curar, se o outro podia ser um profeta. Ele que distribuía como lhe apraz, conforme a sua vontade, a cada um individualmente. Então, ninguém tinha dois dons, só tinha um. Só tinha um. Uma coisa chocante aí para os pentecostais é isto. Tá? Eles acham que a pessoa tem vários dons, é um homem de Deus, é ungido pelo Espírito Santo, né? Eles falam essas coisas todas. Mas o que Paulo disse para os coríntios, olha, o Espírito Santo é que dá, não adianta vocês procurar. Não adianta vocês procurar. E ele dá conforme lhe apraz, conforme se a pessoa, veja bem, ela tem um dom para trabalhar com a saúde, né, com pessoas doentes, então ele daria os dons de curar ou os dons de milagres para essas pessoas. Se a pessoa é dinâmica, sabe ensinar, ele daria o dom de profecias, ou perdão, de conhecimento. Então ele sabia para quem ele daria os dons. Então não adianta procurar, não adianta procurar. O Espírito Santo que dava os dons através das mãos dos apóstolos. Paulo morou em Corinto 1 ano e meio, então os dons que tinha ele em Corinto foi Paulo que transmitiu a eles. Distribuía como lhe apraz, conforme a sua vontade. Então, é por isso que Paulo precisava ir até Roma fazer isto, para o Espírito Santo conceder aos romanos dons, né? E a cada um individualmente. Cada pessoa recebia somente um dom. Tá? Espero que fique claro isto, porque trabalhando com pentecostais, né? Se vocês trabalhar com a escola da Bíblia, vocês vão trabalhar com muito pentecostais. E eles, então, precisam ouvir isso muito bem. Né? Muito bem. E Paulo, ele cita que os dons tinham uma hierarquia, né? Agora, não de título, de função. E não era a pessoa que era mais importante. O importante era o dom, não era a pessoa. Não existe ninguém melhor que ninguém na igreja. Os próprios apóstolos, Jesus qualificou eles com poderes para confirmar a palavra de Deus, mas, na verdade, o que Jesus pediu para eles é ser lavadores de pé. Lavadores de pés. Então, primeiramente, então, nós vimos que foram os apóstolos, né? Nós vimos essas passagens em Corinto, também em Efésios, né? Que foi estabelecido primeiramente os apóstolos, Jesus precisou deles mesmo, hoje não existe mais, né? Hoje tem uma febre de apóstolo e apóstola, né?
Eu tenho um grupo, né, no Facebook da Escola da Bíblia, eu tenho mais ou menos 10 mil pessoas, seguidores, né? E tem mais ou menos 200 apóstolas. Olha que loucura. Isso não existe mais, né? Nós vimos aqui que na escolha do Filipe, do Matias, no lugar de Judas, então Pedro falou, é necessário que esse homem tenha andado com Jesus desde o batismo de João até o dia que ele subiu ao céu. E somente tinha 2 homens com essas qualificações, o Matias e o José. Então foi escolhido o Matias. Então não existe mais, a não ser os apóstolos. Você está usando muito Botox, né? Tomando muito rejuvenescedor aí, né? Tem 2.000 anos de idade, esses homens aí. Segundo, o segundo dom muito importante na igreja eram os profetas, né? Por quê, profeta? Porque a igreja ia receber mensagens de Deus, da parte do Espírito Santo. Então, primeiramente, foi os apóstolos já falavam diretamente do Espírito Santo, né? João fala em 1 João, porque temos ouvido, né? Eles ouviam o Espírito Santo falando com eles, e os profetas também. Então, um segundo dom, não a pessoa, o dom, eram profetas, a hierarquia. Terceiro, os professores, né? O que adianta ter uma bela profecia e ninguém vai ensinar isto? Então, esse homem, ele tinha o dom e ele, aquilo que foi aprovado, foi tanto o da sabedoria como o discernimento de espírito, provou que o profeta falou, esse mestre trabalharia, então, no ensinamento de tudo isso que foi falado. Então, ele realmente pegava, fazia um esboço de toda a mensagem, e ensinava. Operadores de milagre, está em quarto, né? E era para confirmar a palavra de Deus, as pessoas acreditarem na palavra de Deus. Né? O quinto, curas, era importante para trazer pessoas para a palavra de Deus. Né? Vimos que não era usado na igreja, era usado para trazer pessoas para a igreja, pessoas acreditar em Jesus Cristo, através dos milagres e curas. Veja bem que Paulo não curou Timóteo, não curou Trófimo, ele mesmo não foi curado. Né? Então, os dons não era para ser usado dessa forma. Os dons era de milagres e cura, era para confirmar a palavra de Deus. Ser socorro, né? Ajudar pessoas no pecado e nas necessidades físicas. Socorro. Sétimo, governo, os presbíteros, bispos, né? O oitavo dom, falar em línguas. Então, era o menos necessário para a igreja. Mas os coríntios, como hoje os pentecostais, acham que o dom mais importante é falar em línguas. Né? E Paulo classificou aqui, numa hierarquia, o menos necessário para a igreja. E ele vai citar isso, nós vamos passar no capítulo 14, ele vai citar isto, vai citar, né? Que a língua não era para a igreja, não era para a igreja. Então, o problema de Corinto era isto: profecias versus dons de línguas. Né? A preferência do apóstolo Paulo eram os dons de profecias. Ele vai falar isso claro com os coríntios. Né? Vamos entrar no capítulo 14. Capítulo 14, né? Os dons de línguas, eles não supriam as necessidades da igreja. Então, a expressão grega para língua, usada em Corinto, é a mesma utilizada em Atos 2, glossa, que significa língua de nações ou idioma. Então, a igreja, quando alguém tinha o dom de línguas, tinha que ser exatamente como aquela que foi falada, feita lá em Atos 2, em Jerusalém. Então, o verbo grego falar, lalel, no mesmo capítulo 2 de Atos, é a linguagem humana usual do dia a dia. Então, era um idioma falado através de uma pessoa. Então, ele nunca foi no CCAA, nem nas escolas de inglês aí, mas ele falava, porque ele tinha o dom, então falava em línguas. Então, o problema que Paulo corrige os coríntios é que os coríntios
não tinha os mesmos dons que foi usado lá em Atos capítulo 2. O capítulo 13, Paulo, ele fala assim, olha, Paulo vai orientar os coríntios sobre dons e tudo. Só que no capítulo 13, ele fala, vocês estão brigando, disputando, né, sobre os dons. Um se acha superior, que fala em língua, o outro também e tal, né? Vocês estão disputando isto, mas vocês esquecem que o maior dom que existe é o amor. Se vocês tivessem o amor, não precisaria nem de dons. Não precisa. Se tivesse o amor, exatamente, e o amor que ele fala aqui é o mesmo amor que Jesus teve por nós. Se vocês tiverem este amor aqui, igual está no capítulo 13, então não precisaria mais dos dons, de maneira alguma. E um ia amar o outro, um ia servir o outro, assim como Jesus fez. Então ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, qual é o idioma da língua dos anjos? A mesma nossa. Os anjos falaram com Noé, que língua? Que ele entendeu. Os anjos falaram com José e Maria, que língua? Que eles entenderam. Assim os anjos falavam. Então, quando Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é uma paráfrase, uma forma de dizer assim, olha, eu posso ser super genial em falar em línguas, mas se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Bate e morre. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? Conheço todos os mistérios, ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, é aquele dom de fé. Se não tiver amor, nada, não sou nada, não adianta nada. Então é possível que Satanás dê dons para as pessoas, né? Que ele fala, eu posso ter isto, se não tiver amor, não sou nada. Então é possível que Satanás também dê dons às pessoas. Sério, né? Peraí, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele fala para os coríntios isso. Se vocês não tiverem amor, tudo o que vocês estão fazendo é em vão. Não tem valor nenhum. Nenhum. Tá? Então, ele passa agora no capítulo 14, então, a descrever claramente como ele escreveu sobre a ceia, sobre a ressurreição, sobre a oferta, sobre divisão. Então, ele passa e ele escreve também claramente sobre os dons. Lembra na ceia que ele fala para os clientes, olha, vocês me mentem, ó, tem que ter um pão, ó, tá vendo, pão? É isso que vocês têm que ter. Ora pelo pão, agradece. Depois você tem que ter o cálice, fruta videira. Então, os dons, ele vai fazer a mesma coisa no capítulo 14. Ele já fez no capítulo 12, né, colocando assim uma hierarquia, sabe? Olha, importância dos dons, não das pessoas, os dons que é importante. Então, agora no capítulo 14, ele vai explanar corretamente sobre o dom de línguas e de profecia, que era o problema de Corinto. Eu separei aqui no capítulo o dom de línguas e de profecia, mas eu vou ler tudo. Depois nós vamos voltar novamente. Ele fala, seguir o amor e procurar com zelo dons espirituais, mas principalmente os profetas, tá? Principalmente os profetas. Então ele fala para os coríntios, precisa. Ele não falou para Timóteo, reavive o dom de Deus que é em ti. Ele falou. Então o que está falando dos coríntios? Procurar com zelo, com cuidado, os dons espirituais, porque precisava dos dons da igreja. A igreja não tinha Bíblia, não tinha apostila, não tinha nada. A igreja precisava. Então ele fala, procure, mas dê preferência para o dom dos profetas, porque os profetas que traziam uma mensagem, né?
O versículo 2 ele fala, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, por isso que a preferência dele era sobre os dons espirituais, profecia. Ele fala assim, o que fala em outra língua não fala a homens. Ele fala uma coisa tão enrolada, que vocês, ele está dizendo para os Coríntios, vocês falam uma coisa tão enrolada, vocês estão falando mistério, coisas que ninguém entende. Vocês estão falando coisas sem significado. Ele fala isso para os coríntios. Mas a profecia, ele fala, olha a importância da profecia, porque a profecia, então está dizendo assim, edifica, exorta e consola. Então, por isso que ele fala, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente sobre os profetas. Porque se o profeta falava, logicamente que entra em ação o dom de sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Aí o mestre já trabalhava em cima disto. Então a igreja recebia o quê? Edificação, exortação e consolo. Tá? Então quem fala em língua fala, não fala a homens. Porque eles falavam tudo complicado. Por isso que ele fala isto. Então, mas o profeta falava com a igreja, né? 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Então, ele fala, quem fala em língua edifica a si mesmo. Eu vou mostrar mais para frente, no capítulo 14, mas nem essa pessoa entendia o que ele falava. Esse edifica a si mesmo emocionalmente, sabe? Eu falo em línguas. Eu sou muito bom, né? Mas o profeta, quando ele fala, as pessoas entendem, edifica a igreja. A igreja recebe edificação, consolo. Mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Edifica de que maneira? Se ele não entendeu o que ele falou. Então, emocionalmente, somente isso. Ficou meio aceso aí. Né? 5. Eu queria que vós todos falassem em outras línguas. Tá? Ele não proibiu, mas, porém, que profetizasses. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui o superior não é a pessoa, é o dom. Na igreja não existe isso. Na igreja ninguém é superior que ninguém. O que é superior é o dom que está sendo falado. Esse sim. Então Paulo fala, ele não proibiu que os coríntios falassem língua, mas falar uma coisa que a igreja entendesse e fosse interpretado para a igreja receber edificação. Aí não era proibido. Não proibiu falar em línguas, mas tinha que ser de uma forma certa, correta. Então, o que vos aproveite se eu falar em outras línguas? Ele fala no 6. Agora, por irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis? Se não vou falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, o que adianta falar se vocês não entendem nada? Não aproveita nada. Então, veio um russo aqui hoje e falou 2 horas. E eu não entendi nada. Não aproveitei nada. Né? Fiquei tentando ligar alguma palavra com o nosso português, mas não deu certo. Então, Paulo, o que adianta vocês falar em línguas? O que adianta? Se vocês não entendem o que está falando. Então, que aproveita isso. 7. É assim que instrumento inanimado, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não derem bem distintos, como você reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som certo, quem que se preparar para a batalha? Então ele fala assim, olha, falar em línguas sem interpretação seria como instrumento desafinados. Então, a gente já tocou violão desafinado, né? Quem não sabe tocar, não sabe nem afinar. Então, que som que dá um violão desafinado? Não dá nenhum, né? Ele fala assim, se a trombeta, né, na guerra, em vez de dar o toque de ir para a guerra, lutar, dá o toque de dormir.
aí o inimigo domina todo mundo. Então, ele falar em línguas, sem interpretação, é como a trombeta, dá som incerto. É como o violão desafinado e inanimado, não tem vida. Falar em línguas sem intérprete seria, então, dessa forma. Ele fala isto, né? Então, ele não proibiu de falar em línguas, mas desde que fosse da maneira certa, né? Um fala e o outro interpreta, né? 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que se dizeis? Pois estareis como falando para o vento. Então, lembra que eu falei? A pessoa que falava em línguas, ele se edificava a si mesmo, emocionalmente. Porque ele não entendeu nada que ele falou, ele cresceu em quê? Só emocional. Cresceu em nada. Então, dom de língua era uma palavra incompreensível que os coríntios estavam fazendo. Nem se sabe o que era, se era um idioma, o que era aquilo. Tá? Ele, lá, Atos 2, 3, cada um ouviu falar na sua própria língua. As pessoas entendiam o que estava sendo falado. Então, eram palavras incompreensíveis que os coríntios estavam falando. Não tinha sentido nenhum. 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, procure edificar a igreja. Dons que a igreja recebe, então, crescimento, orientação, exortação, né? Consolo. Então, ele orienta dessa maneira. Então, quem quiser ser usado por um dom espiritual, procure que seja para progredir, para produção, para crescimento, progresso da igreja. 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Então, falou em língua, tem que interpretar. Né? Então, o que você falou, você tem que interpretar, tem que saber. Então, peça a Deus que te dê entendimento. Né? É o que ele fala. 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não entendeu nada. Não cresceu nada. O que eu falei, gente? Né? Nem ele sabe o que ele falou. Então a mente ficou infrutífera. Então, ele fala, olha, vocês não estão falando para homens, vocês estão falando para si mesmo. Né? Então, o que você está sentindo é uma coisa emocional. Só isso. E não entendeu nada, a mente ficou infrutífera, não produziu nada, falou, babou, né? E não cresceu em nada. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, né? Entendimento. Eu entendo aquilo que eu estou fazendo. Eu entendo. Então, eu oro com o meu espírito, em espírito também ora com a minha mente. E eu canto com o meu espírito, também canto com a minha mente. Né? 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá um indulto o amém depois da tua ação de graça, visto que não entendes o que dizes? Porque tu de fato dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque fala em outras línguas mais que todos vós. Sabe quando ele está falando isso aqui? Não é dom de língua. É que ele realmente falava em vários idiomas. Eu dou graças a Deus porque eu falo em língua mais que todos vocês aí. 19. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Eu prefiro falar 5 palavras. Vocês entendam. Para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, eu prefiro falar 5 palavras e vocês entendem do que falar 10.000 e ninguém entender nada. Né? Está tratando os clientes dessa maneira. Ele falou, vocês são crianças, sabia? Vocês estão agindo como criança. São atitudes infantis que vocês estão fazendo. Atitudes infantis. 14 e 20.
Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homem de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me virão, diz o Senhor. Então ele fala para os corintianos: vocês são crianças. Vocês estão fazendo umas coisas que ninguém entende, nem vocês entendem. É igual criança. Igual criança. Conversa, conversa, fala, e ninguém entendeu nada. Na malícia, sim. Na malícia, tem que ser criança. Na malícia, sim. Não, então, como criança com respeito ao pecado. Ser desse jeito, né? Criança no pecado. Agora, no juízo, vocês têm que ser homem amadurecido. Faz favor, né, corintianos? Né? Ele está dizendo, faz favor. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo uma coisa que ninguém entende. Nem você que falou, entendeu? Né? Então, faz favor. Vamos falar coisas corretamente, né? Vamos, já é 8h30, né? Vamos tomar uma água, Ok, uma aguinha rapidinho aí. muito bom. Eu vou pegar uma água para mim, que a minha acabou aqui. E a boca seca. Um minutinho só. É que você está falando em línguas, professor. Oi? O senhor está falando em línguas, a boca está secando. Você pensou? Tem matéria que não acaba mais, né? Nossa, é extenso, né? Vamos lá, então? Deu para tomar uma aguinha aí? 22. Ele fala assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para a igreja, mas para os de fora, os incrédulos. A profecia, sim, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, o dom de línguas que Paulo fala era um sinal para os descrentes. O dom de línguas não era um sinal para a igreja. Olha como se confunde tanto os coríntios como os pentecostais hoje. Essa frase aqui que eu coloquei aqui, em 1974, 75, eu tive uma aula com um americano, ele chamava Paul, não lembro o sobrenome dele. Ele era catedrático em Grossolalia, né? Tem um livro dele, Grossolalia. E ele cita que a mensagem de línguas era para conversão, não para edificação. Por isso que ele fala que os dons de línguas era para os de fora, porque a mensagem era para salvação, conversão. Então, os da igreja eram o profecia, porque era lá ensinava, edificava, consolava, exortava, né? Para a igreja. Então, por isso que ele cita que o dons de línguas, então, seria uma mensagem de conversão. Então, quando lá em Atos 2 foi falado para as pessoas em línguas, eles ficaram cientes e eles entenderam a mensagem e perguntaram para Pedro: e agora, irmãos, o que vamos fazer? Então, eles, o autor do livro Grossolalia é um livro muito conhecido aí na igreja, né? Ele cita isto, que o dons de línguas
era para conversão. Por isso que não constituía para os crentes, mas para os incrédulos. Agora, as profecias, sim, era para a igreja, não para os de fora. Os de fora não iam entender a mensagem da igreja, que tem que participar da ceia, contribuir de coração, amar os irmãos. É uma mensagem diferente. Né? Espero que tenham entendido isso. Tá? Ele chamou os coríntios de louco. E o Ronaldo Gorducho lá falou que era um bando de louco. Né? Tava tão bom sem futebol, né? Agora apareceu novamente. Aqui meu prédio chega a balançar quando o Corinthians joga. Aí, oh, tristeza. Vamos orar pelos corintianos. 23. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás louco? Paulo falou assim. Ó, o pessoal de fora vai dizer assim, vocês estão loucos, vocês enlouqueceram. O que é isso? Todo mundo falando no mesmo instante, no mesmo momento. Sério, né? Muito sério, né? E é o que acontece nas denominações, né? O pessoal larga a voz mesmo, solta a língua aí. E todo mundo fala no mesmo instante. E é uma loucura, né? É uma loucura. Eu não sei se pode contar uma piada, mas eu vou contar uma piada. Tinha um bêbado passando em frente de uma denominação e os irmãos, estava todo mundo orando no mesmo instante, falando em línguas, falando, e o bêbado parou assim, ficou assustado. Aí ele perguntou geralmente nessas denominações fica alguém na porta, o que está acontecendo aí dentro, né? Aí o rapaz falou assim, é o Espírito Santo que está operando aí, né? Nossa, mas ele não usa anestesia, né? Então, Paulo falou para os coríntios, é isso que vão falar de vocês, né? Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos incrédulos, não dirão porventura que estás louco? Então, o que os coríntios estavam fazendo? Todo mundo estava falando no mesmo instante. E alguém entendia alguma coisa? Ninguém entendia nada. Quem falou entendia alguma coisa? Não entendeu nada. Então, Paulo falou, vocês são um bando de loucos. Usar os dons de línguas corretamente. Como usar os dons de língua corretamente? 14, 27 e 28. No caso, Paulo fala assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e entra a língua e entra a educação, né? Quando um fala, o outro ouve. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, quantas pessoas Paulo falou que poderia falar em línguas numa reunião? No muito, 3. E de que maneira? Um após o outro. E o que tinha que acontecer? Tinha que interpretar. Tá? No 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Falando aí. Fique falando com Deus. Fecha a boca, né? Então, tem que ter intérprete. Fale 2 ou muito 3, um depois do outro, não é para falar todo mundo junto e haja intérprete. Sem intérprete, fique calado. Essa é a orientação de Paulo aos coríntios. Então, como usar os dons corretamente? Ele não proibiu. Não proibiu. Pode usar. Lógico que a preferência dele é para os dons de língua, de profecia. Mas se tivesse os dons de língua, não era para proibir, mas era para fazer exatamente como a palavra de Deus orienta. Eu vou pular aqui das mulheres, porque eu tenho uma lição só sobre as mulheres, tá bom? Vou pular agora, não vou entrar nesse texto. Os dons de profecia. Então, ele era a preferência do apóstolo Paulo, que exortava, edificava e consolava. Então, a igreja desenvolvia
A igreja tinha progresso, crescia espiritualmente, porque as pessoas entendiam o que estava sendo transmitido. Então, essa era a preferência do apóstolo. Não pela pessoa, eu vou falar isso 50 vezes. Não pela pessoa, pelo dom. Tá? Pelo dom. Então, capítulo 14, principalmente, ele fala: procurar com zelo todos os dons espirituais, com muito cuidado, né? Com zelo, quer dizer, olha, com cuidado, que Satanás está de olho. Mas principalmente que faça o quê? Profecias. Então, era a preferência dele. Porque a profecia acontece o quê? Edifica, exorta e consola a igreja. A igreja recebe edificação. 5. 14:5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, então ele não proibiu, mas principalmente que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. Não a pessoa, o dom que está sendo profetizado, tá, gente? Não tem hierarquia na igreja, de maneira alguma. Não tem. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aí ele pula, né, o 24 e o 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele por todos convencido e por todos julgados. Torna-se-lhe manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, veja bem, até a profecia era tão boa, a profecia de Paulo era tão boa que até um indouto, um incrédulo, podia entender isto. Ele podia entender até isto. E ele podia dizer assim, olha, Deus realmente está no meio de vocês. Deus realmente. Então, olha a preferência do apóstolo Paulo pelos dons de profecia. Então, seria a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia lá. Estaria, então, os profetas seria a Bíblia. Os apóstolos já eram a Bíblia. E, então, eles seriam a Bíblia. 14:29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Vamos ver isso aqui. Então, tratando-se de profeta, fale muito 3, e os outros julguem. Então, essa profecia, como eu falei do princípio, tinha que ser julgada. Interessante, né? Tinha que julgar isto. Então, quem que ia julgar a profecia que foi falada? Está vendo o cuidado que tinha que ter com os dons? Porque Satanás estava de olho, estava lá com os ouvidão abertos, ouvindo. Igual quando Deus estava criando lá o Éden, né, as coisas, e ele ouviu muito bem quando Deus deu o mandamento para Eva e Adão. Não coma do fruto que está no meio do jardim. Ele ouviu isto. Então, Paulo fala, os profetas têm que ser julgados, as profecias. Então, quem podia julgar? O dom de sabedoria e discernimento de espírito. Então, essas pessoas sabiam, o dom de sabedoria sabia, olha, a mensagem está corretíssima. O Espírito Santo realmente me orientou. O Espírito Santo falou, olha, tá certo essa mensagem que vocês receberam de partir o pão no primeiro dia de semana. Esse profeta falou certo, tá certinho. E aí o outro dizia, olha, realmente foi o Espírito Santo que falou. Então, filtro, né? Filtro nos dons. Não é assim de qualquer jeito. Também nosso trabalho não é assim de qualquer jeito. Nós temos que realmente orar por todos os trabalhos que vamos fazer, ver se os irmãos estão fazendo corretamente, né? Ter orientação, quando não tem muita certeza das coisas, assim por diante. Então, as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência, né? 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Tá? Então, no muito 3, novamente, um após o outro. É horrível quando duas pessoas, principalmente nessas lives, às vezes,
duas pessoas falam juntos, você não entende nada, né? É horrível, né? Quando acontece assim, né? Então, quando duas pessoas estão querendo falar uma coisa para você, você não consegue entender. Então, é o que Paulo fala. Olha, tem que fazer assim, né? Aqui no 26 ele fala: que fazer, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, que é profecia, outro língua, né? E outra interpretação. Então, seja tudo feito para edificação. Então, ele põe os coríntios nos trilhos. Ele vem pondo os coríntios em tudo nos trilhos, né? É interessante que a segunda carta dos Coríntios é diferentíssima, completamente diferente da primeira. Os coríntios mudaram. O apóstolo Paulo ele falou duro com eles, falou duro, chamou eles de carnais, né? E depois Paulo ficou preocupado com o que ele falou, e ele foi para Macedônia, e ele estava meio inquieto. Depois, quando Tito chegou, Tito falou: olha, os coríntios realmente mudaram. Então ele teve um alívio ali. Então, fale um após o outro, né? 32, interessante aqui, 32. Os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, o Espírito Santo, ele não forçava ninguém a falar. Interessante isso, né? Paulo fala, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, ninguém é obrigado a fazer nada na igreja. Jesus não quer que ninguém faça por obrigação. De maneira alguma, ele não quer isso. Ele quer que se faça por amor, por bondade, por generosidade. Ele quer que faça dessa maneira. Por exemplo, pregar o evangelho, ele quer que faça isso. Agora, depende se eu quero ser usado para fazer isso. Né? Então, se eu me dispor, ele abre caminho. É interessante, né? É interessante. Quando você dispõe o Espírito Santo, você fica até meio... É tanta gente para estudar, para falar, para ouvir e perguntar. Quantas portas se abrem? Como se abrem portas? É uma loucura. Mas para isso nós temos que estar disponível ao Espírito Santo. É o que Paulo fala. O Espírito Santo não vai ninguém forçar nenhum profeta a falar. Ele fala: procurar com zelo os dons, mas principalmente que profetizei. Então, procura os irmãos que têm o dom da profecia, para que o Espírito possa usar ele nas suas mãos. Tá? Deus não quer nem oferta forçada, ele não quer. Não quer nada forçado. Na lei, sim. Na lei de Moisés, né? Se não fizesse, morria, né? Morria mesmo, era apedrejado. Mas na lei de Cristo, é a lei que foi escrita na mente e no coração, né? A lei que foi escrita na mente e no coração. Então, na lei de Cristo, eu faço se eu quero, se eu entendo, se eu amo, se eu sou generoso, né? Então, é dessa maneira. Então, os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Ninguém fala forçado. O Espírito Santo não obriga ninguém a falar. Isso aqui é interessante, né? O que é profetizar, então? É uma confusão aí, né? É uma confusão que você vê aí, né? Aqui, em Atos 21, 7, esse Filipe aqui, é aquele diácono de Jerusalém que foi para Samaria. Depois o Espírito Santo levou ele lá para aquela região de batizou eunuco lá, viu o nome. E depois o Espírito Santo levou ele para Azoto. E quando Paulo está voltando da terceira viagem, ele encontra Filipe em Cesareia. E Filipe tinha aqui, encontrando 21, 9, perdão. Tinha 4 filhas donzela que profetizavam. Então, Filipe tinha 4 filhas donzela que profetizavam. E em Atos 2, versículos 17 e 18, quando Pedro levanta com os 11 e diz: olha, ninguém está bêbado aqui, o que está acontecendo é a profecia de Joel que está se cumprindo, hoje é os últimos dias da lei mosaica.
Então ele fala assim, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos, minhas servas, derramarei de meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, as filhas de Filipe profetizavam, e Pedro disse, olha, os jovens, os velhos, os servos, todo mundo vai profetizar. Todo mundo vai profetizar. A palavra grega para profetizar aqui é profeteo, que significa falar para outro, ensinar a palavra de Deus. Era isso que fazia as 4 filhas de Filipe e vosso jovem. É o que eu estou fazendo aqui. Tá? Não estou recebendo nenhuma coisa sobrenatural do Espírito Santo. Eu estou lendo a palavra de Deus, que já foi inspirada. Então, estou profetizando, estou ensinando, falando. É o que você tem que fazer também. Todos nós temos que fazer, ensinar a palavra de Deus. E eram o que fazia as filhas de Filipe. Né? Interessante, né? Filipe é peixinho, né? Filipe era um evangelizador, né? E suas filhas também evangelizavam, ensinavam a palavra de Deus, né? E também meus filhos também fazem a mesma coisa, né? Que toda a minha vida foi essa, né? Agora, profetas, que Paulo fala em Coríntios 14, já é diferente. O significado da palavra grega é profeteia, traduzida no Novo Testamento para profecia. É um pronunciamento divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Então, tem que deixar isso bem claro para os pentecostais. Que profetizar as filhas de Filipe e os vossos jovens profetizarão, vossos velhos, é ensinar a palavra de Deus. Porque no Velho Testamento, quem podia ensinar? Somente os levitas e os profetas. Só eles. Mas no Novo Testamento, o caminho foi aberto, a visão foi aberta, terão visões aqui, dizer, no Velho Testamento podia ver? Não podia ver. Era tudo fechado, a lei era fechada, era o comunismo total. Então, agora sim pode falar da palavra de Deus para todo mundo. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, né? Então, foi liberto através da nova aliança. Não tem mais aquela velha aliança que era tipo comunismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Somente o levita pode aproximar do tabernáculo, ninguém mais pode aproximar. Então, era isso. Profetas, então, lá que nós estamos vendo os dons, era o profeteia. Então, ele recebia um pronunciamento divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Profecia não seria adivinhações, revelações futuras. Quem faz isso são os espíritos malignos, tá? Então, os profetas, eles não recebiam essas coisas. Ah, eu tenho aqui uma profecia, porque tem alguém aqui que está sofrendo aí com dores e tal, está desempregado. Ah, está falando comigo. Isso não é profecia, isso é coisa maligna. Isso era aquela moça lá de Filipe que fazia isso. As profecias que os profetas que Paulo fala faziam era um pronunciamento. Oh, Jesus, eu vou ter que treinar essa palavra aqui, né? Ainda bem que minha esposa não está aqui. A pior coisa, não casa com professor, é terrível, tá? Fica só te corrigindo. Então, esses pronunciamento, né? Então, não era para adivinhar coisa, era para edificar a igreja, dar orientação, ensinar o caminho, exortar contra o pecado, tá bom? Deu para entender que é profetizar? Se não deu, depois me pergunta. Então, vamos lá, no 14:34, né, que Paulo fala, interessante, que os apóstolos não impunham as mãos sobre as mulheres. Então, ele não impunha as mãos sobre as mulheres, porque nos textos 12, capítulo 12, 13, 14, então, que assunto ele está tratando? Qual é o contexto? Não são os dons espirituais? Principalmente profecias e línguas? E quando ele chega no 14:34,
Ele está orientando sobre os dons, está orientando sobre os dons. Novamente tem que... Eu esqueço toda hora de tirar o automático aqui. Um momentinho só, gente. Então ele está orientando os coríntios, ele sempre orientou os coríntios em tudo. Então, ele está orientando sobre os dons aí, né? E quando ele chega nas mulheres, em 14:34, então ele vai falar, conserve as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, né? Então, ele está orientando os coríntios sobre os dons, não é isto? Não é isto, capítulo 12, 13 e 14? É isto, tá? Ele está orientando. Então, quando chega nas mulheres, então ele fala assim, as mulheres, então, fiquem caladas nas igrejas. Então, as mulheres não falavam em línguas e nem profetizavam. Então, vamos lá. Está vendo essas figuras? Então, nós temos aqui um machado e uma colher, correto? Função do machado, cortar lenha. Função da colher, para comer, né? São funções diferentes. Função do machado, cortar lenha. Não comer com o machado. Dá para comer com o machado, não? Não dá, né? E função da colher, comer. Não dá para cortar lenha com a colher, correto? Então, você guarda o machado na gaveta do armário aí? Então, não guarda, né? E você guarda a colher na caixa de ferramenta? Não. Então, cada um tem uma função. Cada objeto tem uma função. Então, é o que Paulo está ensinando aos coríntios. Então, cada um tinha uma função na igreja. Tá? Então, a função dos homens que eram disponíveis aos dons, o Espírito Santo podia usá-los. Então, um falava em língua, outro profetizava, outro interpretava, outro. Mas quando ele chega no papel das mulheres, então ele fala, as mulheres, então, conserve calada nas igrejas. Então, a mulher não tinha função, né? Como a colher não tem a função de cortar lenha. E nem o machado tem a função de comer. Então, a mulher, então, não tinha função de falar na igreja. Deus criou homem e mulher com naturezas diferentes, né? Infelizmente, né? Nós estamos vendo, né, ultimamente, mulher que vira homem e homem que vira mulher, né? Então, uma loucura, né? Então, Deus criou homem e mulher com naturezas bem diferentes, sexualmente, emocionalmente, tudo diferente, naturezas bem diferentes. Física e sexual totalmente diferente, natureza emocional diferente. Homem e mulher, cada um com a sua natureza, criada por Deus, para desenvolver os planos de Deus para a humanidade. Deus fez perfeito, corretamente, dessa forma. Então, não adianta mudar essas coisas, né? São coisas de Deus. Deus criou homem e mulher separadamente e planejou papel especial para cada um. Assim, homem e mulher pode servir e glorificar a Deus em seus campos de ação dado por Deus, né? Corretamente. Não, Deus não discrimina nada, mas a função que é diferente. Mesma coisa. As pessoas, não era mais importante uma que a outra. O que era importante eram os dons. A função é igual. Então, homem e mulher são iguais perante Deus, mas as funções que são diferentes. Assim ele quer. Então, a missão do homem. 1 Coríntios 11:3, ele fala, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Opa! É sério, hein, homens? É muito sério. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Vamos desenvolver isso aqui. É bem sério isto. Efésios 5:23. Então, o homem é o cabeça da mulher. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Então, o marido, cabeça da mulher. Comando, não é pé no pescoço. É amor, é proteção e cuidado. Então, o papel do homem, o papel do marido é cuidar da esposa, é cuidar da mulher, é amar, proteger, cuidar em tudo. E o apóstolo Paulo, né, ele fala assim, ele compara o casamento com Cristo e a igreja. Olha que relação forte. Então, ele fala dessa maneira, e que o marido, ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é que salva a igreja. E o amor do marido, a proteção do marido, o cuidado do marido é que salva a esposa. Ser o cabeça da esposa, no 25, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Apóstolo Paulo é espertão, né? Ele não foi casado, ele falou tudo isso, né? Então, ser cabeça? Então, não é pé no pescoço. Ser cabeça é amar, cuidar, proteger, morrer pela esposa. Amar a esposa como ama o próprio corpo. Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de tal forma que ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. Então, não adianta eu ir 50 anos na igreja, nunca perdi a ceia, sempre contribuí, mas não amo minha esposa. Não adianta. Não adianta nada. Papel, esse é a função do marido. A função do marido. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Essa é a função do homem. Então, Jesus deixou bem claro a função, né? Missão da mulher no casamento, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submisso ao seu marido. Então, a igreja, nós somos submissos a Cristo. Servimos a Cristo, amamos a Cristo, cuidamos da igreja. Assim é o papel da mulher. Amar o marido como Cristo amou a igreja. É lógico que ela vai ter muita força e muito ânimo de amar o marido se ele ama ela como Cristo amou a igreja. Isso isso é recíproco, isso é uma bênção. Ela só vai amar o marido, se o marido, então, cuidar dela como Cristo cuida da igreja, dá a vida por ela. Então, ela vai submeter a isso. Então, mesmo que o marido não a ame, esse é o papel dela. Esse é o papel. Então, o papel do marido é amar a esposa e a esposa amar o seu marido. Aceitar o amor do marido, que lhe dá a ela, respeitar, né? Cuidar dele, fazer-lhe o bem. Né? Então, esse é o papel da mulher no casamento, a missão dela. Cuidar dos filhos, da casa também, né? Assim como a igreja, né? Isso, cuida da igreja. Missão da mulher, gerar vidas, né? Essa, 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, um bom senso. Então, essa é a missão da mulher, e isso é muito bonito, né? Ver a mulher gerar uma vida, carregar uma vida dentro de si. Isso é muito bonito.
É muito lindo, isso é perfeito. Isso é coisa de Deus, né? Eu tive o privilégio de 3 gravidez da minha esposa e minhas 2 filhas, né? E minha nora gerando filhos. É coisa muito linda, coisa muito bonita. Essa é a missão, né? Da mulher, a função no lar. Cada mulher nos plano de Deus no lar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, é aquela comunicação, né? Um ama e o outro submete, né? Então, essa é o lar que Deus planejou, né? Para todos nós. Esse é o papel da mulher no plano de Deus. Tito 2, 3 ao 5, sujeito ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Como que pessoas gostam de falar de mulher que não respeita o marido, né? E na igreja é comum ver isto, né? E a palavra de Deus fica tão difamada com isso, né? 1 Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Então, o papel da mulher na igreja, nós estamos tratando da igreja, né? Em casa, submeter ao marido, como a igreja submissa a Cristo. O papel de mulher nos planos de Deus, ainda, Colossenses 3:18, esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. As mulheres mais velhas sejam orientadas para ensinar as mais novas serem, deixa eu engolir uma palavra aqui, serem fiéis aos maridos, né? Nessa época aqui do Império Romano dominava o mundo, o casamento não tinha validade, né, no Império. Então, Paulo fala, olha, as mulheres mais velhas, as cristãs da igreja, ensina as mais novas a serem fiéis aos seus maridos, cuidar dos seus maridos, né? Então, várias passagens orientando a submissão da mulher ao marido. E continuando no papel da mulher nos planos de Deus, as instruções da Bíblia são claras. As mulheres devem submeter aos seus maridos. Essa submissão não indica inferioridade, não. Porque o marido tem que amar, tem que respeitar, proteger. Então, é a coisa melhor que tem quando alguém cuida da gente. A coisa melhor que existe, né? Mesmo Jesus submeteu ao Pai. Entretanto, ambos, pai e filho, participam igualmente da natureza divina, no lar, na igreja e na sociedade em geral, né? Não muda nada. Então, é que o cabeça, a responsabilidade de amar e cuidar é do homem. E Paulo comparou como Cristo e a igreja. Então, na reunião da igreja, então Paulo falou, olha, as mulheres, voltando lá para 1 Coríntios 14, então ele fala, olha, as mulheres, como em todas as igrejas dos santos, conservem as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas esteja submissa, como também a lei o determina. Então, a orientação, as mulheres não devem, então, falar na igreja. O tipo de fala que é mencionado nesse contexto é dirigir-se a toda a congregação, tal como é feito por alguém que está dirigindo alguma parte do culto, a mensagem, a ceia. Então, é isso que Paulo falou. Então, a mulher não está proibida de cantar na igreja, né? O que ela está proibida é dirigir-se à assembleia. Então, fique calada nas igrejas. Então, as mulheres não falavam em línguas, as mulheres não profetizavam. Então, esse papel não foi dado para as mulheres na igreja. Na reunião da igreja, Paulo fala para Timóteo, Paulo continua, então, Timóteo estava lá em Éfeso, de Timóteo 2, 11, 12. A mulher aprende silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, seja, porém, em silêncio. Né? Então, não te dirige no culto da igreja, na reunião de adoração. Ela não assume nenhum papel de autoridade sobre os homens. Né? Condições da mulher na igreja. Então, em silêncio, não ensinar, não exercer o serviço
de homens. É interessante aqui nesse texto, que Paulo está orientando Timóteo sobre na igreja. Então, no próximo capítulo, ele vai falar sobre os presbíteros ou bispos. Então, ele fala, a mulher não exerça o serviço do homem, né? Então, não exerça o serviço do homem. Então, essa condição não foi dada para a mulher, e sim somente para o homem na igreja. Então, qual é o papel da mulher na igreja? A orientação bíblica é que a mulher não seja pastora, né? Não se manifeste durante o culto de oração em direção à Assembleia. Né? Mas a Bíblia não impede que a mulher exerça várias atividades na igreja. É o que ele está dizendo ali, era no culto público que Paulo está tratando. Mas não impede que a mulher exerça várias atividades na igreja. Evangelizar pessoas não está proibido. Não. Ir por todo mundo e pegar o evangelho da criatura. Tem que evangelizar. Orar por pessoas. Não está proibido fazer isso. Não está. Visitar pessoas também não. Fazer reunião de mulheres, né? Não está errado. A gente vê, eu trabalho muito com a igreja em Guarulhos, e as irmãs lá fazem reuniões, bastante reuniões, né? Tem até uma live de mulheres, né? Não é proibido isso. A única coisa que Paulo proibiu é a manifestação no culto de adoração. A mulher exercendo algum trabalho. Então, isso não. Fica em silêncio, fica calada nesse momento, né? Ensinar crianças na escola dominical, né? Então, não está proibido fazer isto. Não é o papel da mulher na igreja. Observe nessa passagem, a Bíblia trata somente com homens para cuidar da igreja. Atos 14, 23, e promovendo em cada igreja a eleição de presbítero. Então era somente homens que era escolhido na igreja. É a orientação que Paulo dá, então. E Paulo e Timóteo estão andando pela região da Ásia, ali, geralmente na Galácia, né? E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, interessante que no original grego não existe o feminino para essa função. Outra coisa, presbítero não é título, tá? Ou bispo, é função, tá? Não é título. A gente vê muito aí na igreja o pessoal falando muito, eu sou presbítero, né? É a função, né? De pastorear, ensinar, só isso, não é o título. Não precisa ter diploma disso. Tito em 5. Paulo deixou Tito em Creta, né? E qual era a missão lá em Creta? Constituir presbítero em cada cidade, né? Constituir presbítero em cada cidade em cidade. Então, e Creta tinha várias cidades. Era uma ilha grega, né? Ficava abaixo da Grécia ali, e tinha várias cidades. Então, a missão de Tito, Paulo deu para Tito, constituir presbíteros, homens, né, em cada igreja. Atos 20, 17, quando Paulo chegou em Mileto, ele não podia ir até Éfeso, que ele tinha fugido de Éfeso por causa da Diana, né, dos Efésios lá. Então ele mandou alguém até Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E ele fala com eles em Mileto. Então veja que não tem a figura feminina. Filipenses 1:1, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala, Paulo saudou os bispos da igreja em Filipe. Então não tinha a menção de mulheres, né? Nem a esposa chamada como hoje em dia é comum, né? É o pastor e a pastora, como se fosse pastor feminino, né? Pastor feminino, não tem isso, né? Então não tem a figura feminina nessas passagens. Atos 20, 28, Paulo fala, o Espírito Santo, você constituiu bispos, ele fala para eles, né?
para pastorear a igreja, né? Então, ele menciona somente a figura masculina nessas passagens. 1 Pedro 5, 1 ao 3, Pedro fala com os presbíteros da igreja em Ponto, Ásia, Capadócia, né, que é uma região de cima da Ásia. Quando Pedro escreve para ele fala, eu presbítero como vocês, né? E a função deles era pastorear a igreja de Deus que é entre vós. E não menciona a figura feminina. 1 Timóteo 3,17, vocês conhecem muito bem essa passagem, as instruções para a escolha de presbítero ou bispos, né? Timóteo estava em Éfeso e Paulo instrui ele a escolher os presbíteros. Aí na terceira viagem, Paulo passa em Mileto e chama os presbíteros, que foi Timóteo ajudou a escolher na igreja de Éfeso. Tito também de um 5:9, instrução para escolher presbíteros, né? Então não tem a função da mulher. E é interessante, né? Em Atos 1:13, nós vemos 12 apóstolos, né? Então não tem a mulher como apóstola, não tem nem o feminino, não tem o feminino. Então passagens da Bíblia, então trata somente com o homem para cuidar da igreja. E uma coisa que eu vejo aqui, não que Deus era um machão, não, nem o apóstolo Paulo era um machão. Ele está protegendo a mulher, porque cuidar da igreja é abacaxi, é coisa difícil. Então essa função deu para quem fazer? Para o homem, né? Olha a função do homem, amar a esposa como ama seu próprio corpo. Esse assunto é cumprido pra caramba, né? Dá assunto aí sério para os homens da igreja. Se não ama a esposa, não será salvo, não. Então, pastoras, não tem essa função na igreja, tá bom? Não existe isso. Tá? Isso são coisas aí que os homens criam, inventam, mas não tem. O que apresentamos em toda esta lição está comprovado na Bíblia. Nossa base e segurança naquilo que falamos. Acreditamos que vai vir as ideologias religiosas e doutrinas, né? Com os seguintes argumentos para justificar as suas regras. O mundo mudou. Não estamos na mesma época. Os mesmos costumes, na verdade. Hoje temos um movimento da libertação feminina. Não existe discriminação social de homem e mulher. Não existe mais isso. Não é assim as ideologias de hoje em dia. Foi uma posição do apóstolo Paulo, que ele era muito machão. Vixe, quantos alunos minha falam isso para mim? Assim por diante. Né? Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não mudou nada. O que mudou foi as ideologias dos homens que mudaram as coisas. 1 Pedro 1:25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não muda. Né? Deus não muda, de maneira alguma. A palavra não muda. A igreja também não muda, de maneira alguma. Os religiosos, sim, mudam por causa dos seus próprios interesses. Ok? Os religiosos, sim. Satanás usa a mesma estratégia que usou para com Eva, para fazer os religiosos aceitar a palavra de Deus para não aceitar a palavra de Deus como autoridade, né? Então foi o que aconteceu lá. Eva disse: não, o Senhor disse, nós não podemos comer desta árvore. Satanás disse: oh Eva, tá, você é boba. Deus não quer que você seja igual a ela. Pode comer sim, que você não vai morrer. Não mudou nada hoje em dia. Satanás continua a mesma coisa. Ele monta as religiões aí, fala para os líderes, não precisa fazer a ceia todo domingo, faz uma vez por mês, cobra o dízimo do pessoal, e faz o pessoal falar em língua, essas coisas todas. Então, realmente, Satanás continua aí no mesmo papel dele desde o princípio. Em toda a história da Nova Aliança, Deus sempre escolheu o homem para cuidar da sua igreja. Tá? Os apóstolos para iniciar a sua igreja, escrever a Nova Aliança. Os presbíteros ou bispos para pastorear a igreja. Os diáconos para servir a sua igreja.